Povo de Deus e povo da bênção, esse momento aqui é importantíssimo, nosso primeiro podcast, estamos começando agora, esse exato momento. Eu acredito que você na sua casa vai ser tocado, porque vai ser diferenciado neste momento. Eu estou aqui com um fera, meu irmão, uma fera está aqui comigo, é o nosso pastor Jorge. Ele é pastor e capelão de uma grande instituição, e eu tenho certeza que vocês se conhecem, porque o pastor Jorge ele é bem conhecido. Mas nesse momento aqui agora, eu prefiro que ele se apresente. Por quê? Porque será uma honra para cada um de nós ter o pastor Jorge aqui nesse primeiro podcast. Pastor Jorge, tudo na paz? Graças e paz a todos. Se Obrigado, aí, pastor. É uma honra imensa, né, poder ser entrevistado. O pastor, com muito carinho, pontuou aí sobre grande, na verdade grande Deus, grande é Deus, né, pastor? Verdade. Se não fosse a glória de Deus, o que seríamos nós? Eu me chamo capelão Jorge Antônio e nós temos feito um trabalho, né, de assistência espiritual, de formação de capelães, pastor Denilson. E para mim é muito importante estar aqui também, né, sendo o entrevistado deste sábado, né? Isso, um sábado abençoado que Deus escolheu para cada um de nós, e não podia começar esse podcast sem antes falar aqui com o pastor Jorge acerca da capelania, que é um trabalho que ele tem desenvolvido muito bem, um trabalho que está sendo expansivo, muitas pessoas estão sendo alcançadas, pessoas que estão no presídio, hospitais, pessoas estão sendo alcançadas por essa pregação da capelania. A capelania está se estendendo de uma forma tão poderosa. Mas para começar essa programação, o Governo do Justo, eu quero aqui, irmão, ele não se apresentou direito, mas eu quero aqui falar para você aqui, ó, olha o que o pastor Jorge, as suas formações: presidente da SEB Brasil, presidente de honra do IASB, pastor presidente da Igreja Família Castelo Forte, pai de 2 filhos, casado há 28 anos, assessor parlamentar da Câmara dos Deputados em Brasília, DF. E, meu irmão, ele aqui, eu falei aqui para vocês que é um fera. E essa programação, esse podcast, vai começar, pastor Jorge, muito interessante, porque eu queria saber do senhor, a sua posição, o trabalho de capelania, até onde esse trabalho ele pode ser executado. Antes da resposta, pastor Edenilson Silva, eu quero já parabenizar pelo programa, né? Amém. Pela honra, né, de estar trazendo o tema O Governo do Justo. O Governo do Justo, verdade. O seu programa não é um programa talvez político, não sei se é, mas Isso. O Governo do Justo fala de caráter, de personalidade, e eu fiquei muito feliz, né, pela felicidade de ter um nome tão bonito como esse, O Governo do Justo. Amém, muito obrigado. Porque o nosso Deus, ele é o justo juiz. Verdade, verdade. Ele é o justo governador. Verdade. Deus abençoe sua vida e parabéns pela escolha. Amém. Vamos responder a pergunta, né? Isso. O trabalho de capelania hoje, ela cresce. Esse trabalho tem crescido pelas razões óbvias de necessidades básicas. O homem em si é um todo. O corpo influencia no espírito e o espírito no corpo. Esse trabalho que vem sendo ampliado é um trabalho que tem, podemos dizer assim, ajudado as vidas, não só no leito de uma cama, né, dentro de um presídio, trazendo de volta essa pessoa à realidade social, à realidade da vida, trazendo-lhe esperança, porque todos os seres humanos, nós somos cabíveis de erros. Porém, a palavra de Deus, o nosso justo Deus, nos dá a capacidade, né, de voltarmos ao nosso estado de origem. E a capelania, ela existe, pastor Denilson, para isso. Para que o homem volte ao seu estado natural, né? Seu estado de criação. Deus criou o homem justo, né, íntegro, e ele se desviou dos caminhos de Deus. E nós, que somos filhos de Deus, certo, assim como todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, nós existimos e fomos, na verdade, trazidos, podemos dizer assim, para este chamado, para trazer os nossos irmãos de volta. Verdade, verdade. Olha quanto é importante você, querido ouvinte e telespectador, aqui da função de capelania. É uma função que tem atingido muitas pessoas, assim como o pastor Jorge acabou de falar, pessoas que se encontram até mesmo num leito de um hospital. E a palavra, a mensagem da capelania para essas pessoas traz de volta
essa pessoa, talvez enferma, desacreditada muitas vezes pela medicina, a palavra de esperança, a palavra de fé que a capelania consegue transmitir, traz esse enfermo de volta para a sociedade, muitas vezes curado. Muitas vezes curado. Então, olha quanto é importante, não é, o trabalho de capelania aqui apresentado pelo pastor Jorge, ao qual é presidente também do próprio Instituto de Capelania. Pastor Jorge, hoje nós sabemos que temos alguns lugares restritos. Eu queria perguntar para o senhor e queria pedir para o senhor comunicar para os nossos ouvintes aqui, quais locais hoje está restrito, não só a capelania ou a pregação do evangelho, que estão restritos, que estão sendo bloqueados. Meu pastor Edenilson Silva, eu quero agradecer pela pergunta e pontuar a importância de um governo justo. Isso. A Bíblia descreve o seguinte, pastor Edenilson: quando o justo governa, isso, o povo se alegra. O povo se alegra. O povo é um todo, né? E a gente pode pontuar aqui que existe um governo atual que tem trabalhado, militado, não tem medido seus esforços para contrariar os nossos trabalhos. Serviços voluntários. Isso. Porque um capelão, pastor Edenilson, militar, ele é remunerado para trazer a paz de espírito, o consolo e o conforto aos militares. Certo. Mas nós que somos capelães civis e temos a honra disso, nós vamos a um leito de um hospital, nós vamos a um presídio porque temos amor às vidas, às almas. Certo. Nós não recebemos nada a não ser a alegria de propagarmos a palavra de Deus. E agora, com uma medida, esse governo atual, né, do Luiz Inácio, ele restringiu, né, a propagação, adentrar, né, os presídios para levar a palavra de esperança. É como se esse governo, eles investissem para que o criminoso ele não se ressocialize. Certo. Porque não existe, um jurista famoso italiano já descreveu, né, em um livro muito importante, que a única solução para aqueles que estão presos, encarcerados, não é nenhum livro da ciência, não menosprezando, a ciência tem sua participação, mas é o livro de Deus, pastor Edenilson. Verdade. Então hoje estamos proibidos de pregar a palavra de Deus dentro dos presídios, pastor. No Brasil, estamos proibidos. Infelizmente, o governo atual, ele proíbe a pregação do evangelho e até mesmo os capelães adentrarem dentro dos presídios, e isso é uma falha muito grave. Por quê? Porque até mesmo aqueles que estão encarcerados têm o direito de serem transformados pela palavra de Deus, sendo pregada dentro dos presídios. E aí, pastor Jorge, quando isso acontece, esse bloqueio acontece, não permite a entrada da palavra que é transformadora. A palavra de Deus, carregada pelos capelães, são palavras transformadoras. E aí, o que acontece? Acontece que esse ponto negativo do governo atual, bloqueando o acesso da pregação do evangelho dentro dos presídios, acontece que as pessoas que ali estão podem sair pior do que entraram, pastor. Com certeza. No nosso país, pastor Adilson, deixa eu pontuar aqui, me dê essa liberdade. Amém. Que a nossa Constituição não existe pena, né? Podemos dizer assim, nem de morte, nem definitiva. Certo. Nenhum preso, ele vai ficar o resto da vida na cadeia. Não. Ele tem que regressar à sociedade. Então, ele não sendo ressocializado, quem perde é a sociedade. Isso. Mas quando a palavra de Deus transforma, quem ganha é a sociedade. Então, esse governo hoje se opõe às leis constitucionais do nosso país. Existem leis que nos acobertam o trabalho da propagação da palavra de Deus nos presídios. Certo. Mas estamos sendo impedidos, mesmo tendo uma lei, de fazer esse trabalho. Então, eu acredito que tem que ter organização. Verdade. Tudo que é organizado, dá certo. Tudo que é realmente pautado, a gente sabe que a gente está aí para cumprir. Mas essa medida é uma medida que está trazendo transtornos, né? Primeiro, as famílias dos presos. Porque qual é a mãe que não tem a alegria de ver o filho convertido, verdade, né? Deixando de usar drogas, deixando de cometer delitos, crimes, e ir ali honrando a família com a palavra de Deus, indo propagar, pregar, porque são dons espirituais.
que é dado por Deus, o nosso justo, né? O nosso justo juiz, Isso. o nosso justo Deus, ele distribui, né, àqueles que se convertem o dom da palavra de Deus, o dom do ensinamento, e a gente conhece muitas pessoas, né, que se salvaram, né, que hoje são exemplos na sociedade através de um capelão, através de um pastor, através de um servo de Deus que foi dentro do presídio ali levar a palavra da esperança, pastor. Verdade. Ô pastor, na realidade eu me lembro que o governo anterior, né, o governo anterior a esse governo, o governo de Bolsonaro, ele deu toda a carta branca para que a palavra de Deus ela fosse disseminada em tudo quanto fosse lugar onde ela pudesse entrar. Ele deu carta branca, não é, para os evangélicos, deu voz aos evangélicos, negócio que o governo atual, quando estava também anterior, pastor, não tínhamos voz. Deixa eu lhe interromper, me perdoe. O senhor acha que isso foi uma forma de retaliação? Me diga aí, no seu ponto de vista. Na realidade, eu acredito sim. Eu creio assim, inverteu agora aqui. Na realidade, pastor Jorge, eu acredito que é uma forma de retaliação, porque nós bem sabemos que 80%, eu falo 80% dos evangélicos do Brasil estava apoiando o presidente Bolsonaro. Então, foi uma forma... Se identificava, era isso, né? Isso, de alguma forma, né? E até mesmo indo para as caminhadas ou para as passeatas, de alguma forma, indo voluntariamente, lembrando aqui, tá, pessoal? Indo voluntariamente, porque acreditou que o governo do justo tinha chegado naquele momento. Olha, pastor, eu fico feliz de saber, né, que o evangelho tem sido pregado. Verdade. E eu agradeço a Deus por a gente estar num país que ainda a gente consegue falar com liberdade. Querem restringir, mas os parlamentares ali na Câmara dos Deputados, onde eu trabalho, lutaram incansavelmente para que isso não acontecesse, porque na verdade estava maquiado de projeto das fake news. Isso. Fake news significa notícias falsas. A gente pode identificar e denunciar. Cada usuário das redes sociais vai lá, denuncia se a notícia é falsa. Agora, tentar fazer com que exista uma lei, eu acho que era para cercear o direito à liberdade de expressão, à liberdade de falar a verdade. Eu acredito nisso, pastor. Então, hoje, como estamos sendo cerceados de pregar a palavra de Deus dentro dos presídios, também querem nos cercear de pregar a palavra de Deus através das redes sociais. Eu acredito nisso, pastor. Isso é verdade. Na verdade é um bloqueio, né? É um bloqueio porque hoje a rede social, já disse o ministro, ele falou isso aí de uma forma, eu não quero falar o nome dele aqui, mas ele falou de uma forma pejorativa. Ele disse que a internet deu voz aos idiotas, que na realidade não foi, não é? Muitas pessoas que estavam em silêncio, calada, era até mesmo introvertida. De respeito terrível. Isso aí foi um ministro da Suprema Corte. Que na realidade não era para ele nem dar opinião. É para ser guardião da lei. Isso é a realidade, né? Não pode legislar. Ele não pode nem opinar na realidade. Mas aí os papéis estão invertidos. Mas a internet deu voz até mesmo àqueles que também são introvertidos para poder levar o seu dom, o seu talento para as pessoas. O governo do justo, pastor Jorge, é justamente para isso, para dar oportunidade para todo mundo de qualquer segmento. Ninguém pode ser licenciado, ninguém pode ser bloqueado, porque o nosso país é livre. Já dizíamos antigamente, no tempo do pastor Marco Feliciano como deputado federal, que essa palavra, o Estado é laico, você lembra? Laico. Falava-se demais sobre isso e parece que agora veio aí uma água e acalmou essa palavra, mas sendo laico, todo mundo sabe que aí não tem uma definição, então todo mundo tem voz. Então essa programação, esse podcast, trazido para você do Governo do Justo, é justamente para todo sábado a gente está aqui falando da importância do justo no governo, pastor Jorge. Eita, coisa boa. Isso é no executivo, né, pastor? Porque quem tem um poder é o executivo. Verdade. O parlamento, ele existe para isso, né? Para moderar isso. O legislativo existe, elaboram-se as leis, é enviado ao Senado, é ali corroborado e vai ao executivo. Isso. Só que o que acontece? Nós estamos vendo uma espécie de antagonismo aqui no nosso país, certo? Correto. É como se fosse o que é certo passou a ser errado e o que é errado passou a ser certo.
Verdade. E isso eu não concordo. Correto. Como tem milhares de pessoas que nos seguem, nos ouvem, inclusive esse seu programa é muito sugestivo. Muito bom, muito bom. A pessoa ser justo é um dos atributos de Deus, podemos dizer assim. Correto. A justiça de Deus, ela é tão séria que se a gente plantar, a gente colhe. E a gente estamos vendo, nós somos, podemos dizer assim, livres, e hoje estamos com os olhos abertos, vendo as verdades. Podemos até pontuar que bíblicas, né? Verdade. Pelo que a Bíblia já nos dizia e previa o que ia acontecer como forma de profecia, hoje nós estamos vendo no nosso país. Eu agradeço a Deus, não concluí na minha outra fala, que o nosso país ainda a gente pode, com todo esse embaraço, com todo esse desgoverno, a gente ainda pode falar que Deus existe. Verdade. E imagina, pastor, pegando essa oportunidade aqui, existem países aí que só em usar a Bíblia já é pena de morte. Verdade, verdade. Entendeu? Verdade. Então, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, pastor, de podermos falar com esse público, né? Que estamos transmitindo, e a gente vai estar aqui todos os sábados possíveis. Também tem um programa. Eu quero já apresentar o meu programa. Posso? Pode sim. Pode ficar à vontade, pastor. Obrigado, pastor. Olha aí, ó. A oportunidade. Aqui, ó. Café com política e religião todos os sábados, né? Hoje realmente não tive oportunidade. A gente não somos obrigados, mas estamos aqui como voluntários. E a gente vai estar fazendo também esse programa. Então, sábado eu inicio ele. Amém, né? amém, pastor. Hoje iniciou com o programa do Jonas Santos, não foi isso? E aí segue essa pauta todos os sábados aqui. E a gente está levando comunicação, está levando a verdade, está levando a visão que falta a muitas pessoas. Ah, mas eu sou fulano. Ah, eu sou cicrano. Não, eu sou de Jesus. Fui salvo por Jesus, estou com os olhos abertos, consigo ver o que é certo, consigo ver o que é errado, fazer avaliações e com certeza tomar decisões, pastor. Verdade. Ô, pastor Jorge, na realidade, o seu programa, Política e Religião, algum tempo atrás, pastor Jorge, a nossa mentalidade, porque o apóstolo Paulo em Romanos 12, ele fala expressamente, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lá atrás, um pouco atrás, nós percebemos claramente, eu trouxe esses versículos apenas para elucidar, de que nossa mentalidade estava tão fechada que era-se apregoado que política e religião não se misturava, pastor. Ouvi isso por muitas vezes. Não sei se o senhor já escutou isso aí. Muitas vezes. Mas parece que nós fomos doutrinados dessa forma, pelos nossos pastores, até mesmo, que também receberam tais ensinamentos. Isso. E receberam e passaram. Houve e replica errado. Isso. Só que aí o passar do tempo nos ensina que biblicamente existia o governo do justo. Isso. Ninguém pregava sobre. José, mas a palavra de Deus ela é completa. Pastor. Chegou lá, Daniel. Não, e pontuando né? aí, José, nem o cargo existia, né? Nem o cargo existia. Está em Gênesis, não é verdade? Verdade. E lá José, quando foi usado por Deus para benefício lá no Egito, né? Depois daquele sonho, quem pontuou bem aqui no programa foi o nosso pastor capelão Vladimir, né? No programa Palavra Viva, logo mais cedo. Ele pontuou que Deus, usando o José ali, a revelação dos sonhos do faraó, deu Deus a interpretação a José, e Deus também trouxe a solução a ponto de o faraó expressar ali de forma verbal e em dizer o seguinte: acharíamos alguém com o Espírito de Deus? Verdade, verdade. Que coisa bonita, né? Verdade. Esse texto, pastor, está lá As em pessoas Gênesis se 30. opõem, não tem religião, política não anda juntos. E quando a palavra de Deus diz assim, o justo, lá em Gênesis 41:38, pontuando o que a gente acabou de falar, né? Agradeço a produção aí, eficaz. Muito obrigado, cameraman. Deus abençoe a todos vocês. E o que é que acontece? Nós podemos pontuar o seguinte, pastor, porque na Bíblia está recheada a justa justiça de Deus, em repartir o pão, né, com os mais pobres, correto, os menos afortunados. Está escrito que quando o justo governa, o povo, né, sente alegria. Verdade. Quando o ímpio, um injusto governa, o povo geme. Verdade. Entendeu? E a gente conhece todas as histórias dos poderes políticos, né, que subjugaram nações e nações
como a nação Pérsia, Medo-Persa, Israel, Roma, entre outros. Eles devastavam e eles se opuseram a tudo que Deus determinou, escravizando até mesmo Israel por muito tempo. Mas, a palavra já dizia, né? A palavra nos coloca em uma posição muito privilegiada. Verdade. A gente sabe o que vai acontecer, o que já aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Isso é o diferencial de servirmos a um Deus justo, pastor. Verdade. Pastor, existem centenas de religiões. Não tem nenhuma que seu líder tenha sido morto em uma cruz. Ressuscitado. E a história até os dias atuais ecoa no mundo. Verdade. Alguém pode dizer, tem outra religião dos maias, tem as religiões do hindu, não sei o quê. Mas nenhuma delas dividiu o calendário mundial em duas partes. Verdade. Antes e depois. Isso é bom, né? Verdade. E aí o José como governo do justo, Daniel como governo do justo. O próximo sábado, pastor, o nosso podcast vai ser enquadrado justamente na história de José. Por quê? Porque foi um personagem bíblico ao qual ele governou também, não é? Assim como Daniel, em um momento de escassez. E se não fosse Deus que levantasse esse jovem para governar em seus tempos, aquele mundo antigo teria se acabado. Mas como Deus tem projeto, de alguma forma usou essa parte política. E aí, colocando José no trono, houve uma grande abastança e abundância nos tempos de José. Já quero aqui também agradecer ao pastor Jorge, pastor capelão. Obrigado. Pastor Jorge, né, por estar aqui conosco, por estar aqui nesse podcast, o governo do justo. Por quê? Porque seria de extrema importância hoje inaugurar esse podcast aqui com meu amigo e companheiro, pastor Jorge. Pastor, para continuar mais um pouco aqui, o que é que o senhor acha agora do personagem Daniel? Eita, Daniel. Eu vou falar um pouco sobre Daniel, mas eu estou com um sentimento aqui, pastor. A gente hoje, né, acabou de conversar sobre a figura de José e o governo, né, ou o governador que José foi para todo o Egito e todas as terras, verdade. Que ali era circunvizinha. Todos os países, né? Ô pastor, hoje temos um pouco mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. E isso a gente está prestes a ver, né, o que aconteceu nos dias de José, pastor. E eu acredito que vai faltar alimento na terra, né? De forma desproporcional, tem crescido muito, numerosamente. Se nascem muito mais pessoas do que morrem, pastor. E eu estou vendo a gente, né, estar inserido nessa situação. E eu queria já, né, em um outro momento, se o senhor tiver aí o pensamento a qual eu estou tendo, a gente depois bater um papo sobre isso também. Correto. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Daniel foi um homem que foi um exemplo. Pastor, a política, crente não combina. Daniel passou por 5 reinos. Verdade. Não se contaminou. Não se encurvou. Isso é chamado de caráter. De personalidade. Não vou me contaminar. Para ele é o seguinte: eu sirvo a um Deus. Deus está sobre todas as coisas. Por que eu vou temer? Verdade. Por que eu vou ter que me submeter? Não. Eu tenho um Deus que é dono dos céus e da terra e dono da minha vida. É tanto que Deus, dos momentos mais difíceis da vida de Daniel, esteve com ele. Ô pastor, então na realidade seria uma inverdade. Pessoa que entra na política se corrompe. Não, isso é. Não, então. Isso é verdade. Pastor, deixa eu pontuar isso aqui, pastor. Isso é muito sério, pessoal. Isso é muito sério. Obrigado, pastor Denilson. Veja bem, eu não posso responder por ninguém. Correto. Eu respondo por mim. Quando eu tenho esse sentimento de que todos que entram na política vão ser corruptos, então eu estou dizendo que sou corrupto. Não as pessoas que entrarão. Porque eu não respondo por elas, então eu respondo por mim. Se eu tenho um sentimento de que se eu entrar eu vou roubar, vou desviar, vou defraudar, então sou eu o corrupto. Ou a minha mente, a minha vida, a minha integridade está corrompida. Não daqueles que pleiteiam. Existem muitos, podemos dizer aí, vocabulários que dizem o seguinte: quando o justo, quando os bons se omitem, se calam, o mal prevalece. Os maus prevalecem sobre eles. Verdade, então, verdade. Obrigado aí, pastor. A produção já está
Deus abençoe. Amém, produção? Deus abençoe todos vocês. Até o próximo sábado. Você vai estar comigo, Governo do Justo. Pastor Jorge, muito obrigado. Amém. E as suas considerações finais. Amém. Eu quero agradecer essa oportunidade, né, ao nosso Deus, a todos aí que estão, né, apoiando esse trabalho. Eu quero também mandar um forte abraço ao doutor Paulo Abuana, doutor, advogado, comunicador, um grande realmente criminalista. Quero mandar também aquele forte abraço, que Deus abençoe em Cristo a vida do Coronel Meira, deputado federal, o nosso, né, apoio cultural de todo esse trabalho. Deus abençoe a sua vida de maneira especial, Deus abençoe a sua família, todos os seus assessores que também, né, estão inseridos nele. Deus abençoe toda a nossa igreja, todo o nosso rol de amizades, o COMPEP na pessoa do pastor Leonardo Gomes. Enfim, nós lutamos por você. Deus abençoe. Um abraço aqui para o Coronel Meira, né, pastor Jorge? E também para o nosso querido Paulo Albuana. Deus abençoe, povo de Deus.